Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa é a parte 2, beleza? Do vídeo que vocês estavam assistindo. Então, se você chegou até aqui e gostou do bate-papo que a gente teve na aula passada, deixa o like, não se esquece, beleza? Ativa o sininho aí para não perder nenhum tipo de vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Beleza, pessoal? Então, com o bate-papo, puxando o gancho já, aproveitar que tá quentinho, tá na cabeça, tá na memória. Então, vamos lá. O que que eu fiz, tá? O que que eu fiz? Eu dei para vocês ali basicamente algum norte, expliquei para vocês ali basicamente o que que eu estou fazendo e eu entendi um conceito melhor agora sobre a classe, né? Não só sobre a classe, como o começo, meio e fim do nosso conteúdo, e eu resolvi fazer uma landing page, tá? Que seria basicamente ali aquela página principal, tá? Ou aquela página de vendas, né? Aquela página única, aquela mais estilizada, ou até mesmo um pouco menos estilizada, somente com HTML e CSS, que já dá para a gente colocar dentro dos nossos portfólios. Que já dá para a gente colocar dentro do nosso portfólio. Lembrando a vocês que eu não vou colocar esse projeto dentro do meu portfólio, dependendo de como ele fique. Por quê? Porque nesse canal vocês vão ver todos os meus erros, mas dentro do meu portfólio, claro, eu vou deixar as coisas mais bonitas. Então aqui vocês vão ver os meus erros, aqui vocês vão ver quantas vezes eu errei para acertar, quantas vezes eu acertei, tudo isso, beleza? De uma forma transparente. Para quê? Que vocês consigam junto errar menos e talvez me ajudar a errar menos, beleza? Então vamos lá. O que que eu fiz aqui? Vamos começar por parte, né? Então vamos aqui que se eu fechar a tecla não, a aba body ali some tudo, né? A gente tem que abrir ela ali. Então vamos fechar a main, certo? Vamos fechar aqui o folder também. E vamos deixar somente o cabeçalho, certo? Então dentro desse cabeçalho aqui, eu comecei adicionando a logo, o nome logo, comunidade Jansen Dev, tutorial, o open source e o comando. Não sei nem porque tá open source, então depois talvez eu mude, tá? Para ficar tudo português, mas tranquilo. Abrir configurações, né? Open source seria isso, se eu não me engano. Se eu não me engano. Então, dentro desse cabeçalho tem essas nomenclaturas, tá? Tá, mas por que que tem esse class antes aí? Tá cabeçalho, menu logo, cabeçalho, menu item, item, item. O que que isso quer dizer? O que isso quer dizer, pessoal, é bem simples. Isso aqui eu fiz porque eu comecei lá já no... Vamos ver aqui, download save, que eu não quero salvar. No CSS, tá? Então ali meio que eu já fiz uma mexidinha, que eu já vou explicar pra vocês no que eu mexi, tá bom? Mas aqui esse class aqui, ele vai te ajudar na hora que você estiver estilizando. Na hora que você for para o CSS, você conseguir, né, estilizar de uma forma mais simples, sem, como posso dizer assim, acaba se prejudicando muito. Então, você conseguindo manter isso daqui, é um pouco chato que você vai ter que fazer um por um, né, que é o class cabeçalho, aí dentro da cabeçalho tem a class menu, mas na hora que você estiver estilizando, você consegue mexer diretamente naquilo, sem atrapalhar tal conjunto, sem atrapalhar tal coisa, fica mais fácil, tá bom? Vai te poupar menos trabalho, acredite. Vai te dar mais trabalho de fazer manualmente, mas vai te poupar menos trabalho futuramente, tá? Então vamos lá. Aqui eu fiz na parte do cabeçalho isso, que teoricamente seria essa parte aqui, ó. A parte aqui de cima, tá bom? A parte aqui de cima, beleza? Deixar aqui do lado. Vamos abrir aqui agora a parte main, que seria o principal, né? Dentro da nossa parte main, a gente já tem, vamos colocar assim, o conteúdo principal, certo? Conteúdo principal escrito, que está dentro da div, que eu fiz essa divisão. E dentro dessa divisão eu coloquei o título e o subtítulo, perfeito? E o button, uma classe button, né? Que já está aqui, ó. Vim aqui, o botão, me adicione, certo? E aí eu fiz duas selection, né? Essa primeira e a segunda, né? Que também vem o conteúdo secundário. Que o que ela faz por você, o que ele faz por você, o que esse Jansen Bot faz para você. Cria um sistema de verificação CAPTCHA para novos membros, e aqui tem a descrição, né?
e etc. Certo? E aí, finalizando a parte principal, né? Vamos voltar aqui para vocês identificar e entender o que eu estou dizendo. A parte principal, que seria o centro, a gente entra no rodapé, certo? No rodapé, onde eu coloquei aqui, class direito autoral, certo? E coloquei aqui que tem o direito autoral, no caso, dessa página que a gente está criando, essa landing page, certo? Então, cara, mas isso aí que você fez ficou uma bosta. Cara, isso aí que você fez. Meu tio consegue fazer com um papel sulfite e uma caneta, e olha que ele nem sabe escrever. Cara, isso daí... Calma, pessoal. De fato, tá feio. Por quê? Porque ainda não entrou o CSS, beleza? Então aqui no CSS, a primeira coisa que eu fiz aqui, certo? Foi colocar a forma que ficaria do display, flex, certo? Depois eu coloquei aqui o Justify Center, coloquei as coisas alinhadas, né? Vamos lá, o Align Items. Tem um site que depois eu vou trazer para vocês, que ele auxilia muito. Só deixa eu ver se eu acho aqui. Caraca, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que é meio que um guia do Flexbox, cara. Acho que é aqui, ó. Vamos deixar assim. Beleza. Então aqui meio que ele já é um guia para vocês, ó. O guia do Flexbox. Então aqui, ó. Pô, cara, mas eu não sei o que isso quer dizer, ô, irmão. Eu não sei, mano. O que esse display, o que é display, eu não sei o que é esse justif. Então vamos lá. Aqui meio que ele já dá um exemplo para você, ó. Flexbox, propriedade, certo? Aqui, você tem que entender que é pai e filho, tá? Então, pai e o filho, certo? Então vamos lá, o display. Flex, tá? Aí qual é o outro que tem aqui? O que é o flex? Aqui ele já dá meio que um exemplo para você, tá? Ó, tá tudo em inglês, tá? Mas vamos lá, para vocês verem aqui, ó. Justive content. Align items. Ó, centro. Se eu quisesse colocar em baseline, estaria assim. Em street, assim. Em flex end. Em flex start. Eu coloquei centro. Tá bom? Meio que aqui ele já vai mostrando para vocês. E para mim. Align content. Ó, gap, qual espaço que você quer? Espaço esse aqui, ó. Ó, de 10 pixels, 10 e 30, 10 e 30. E aqui ele dá muito exemplo e do pai, né? E também tem dos filhos, né? Que seria basicamente aqui do lado. Ó, align self, flex basic, flex grow, order, align self e muita coisa, pessoal, é muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mas isso aqui já ajuda vocês, entendeu? A, como posso dizer, pô, tá com dúvida do que tal coisa faz? Background position, enfim, background. Essas coisas aqui é outras coisas. Mas assim, vai mexer com Flex, tem o Grid, tem o Framework, dá uma pesquisadinha, sempre vai ter no site, tá? Eu ainda estou estudando, igual eu falei para vocês. Então, é um desafio que eu me propus a fazer, é um desafio que eu estou fazendo e é um desafio que eu espero conseguir resolver, certo? Então, primeira coisa que eu fiz, eu não quis seguir meio que a nomenclatura dela, que seria colocar as imagens dela e deixar tipo assim igual, idêntico. Eu quis pegar a própria imagem, então eu fui buscar uma imagem que não tem direito autoral, que eu quis deixar, a minha ideia é deixar ela de background, né? Então, primeiramente, para a gente fazer isso ser funcional, a gente tem que deixar. Então aqui eu já fiz toda a estilização. Estilização não, né? Alinhei para o centro qual o display que eu quero que é o flex. Já puxei aqui a imagem que a gente selecionou. Coloquei aqui no background, eu coloquei o URL e o diretório dela. Aí dentro do background size eu coloquei o cover, né?
Aí aqui eu já coloquei a posição que eu quero que fique no centro, beleza? Então, agora eu tenho que ligar ela. E como que eu vou ligar ela? Como que eu ligo ela? É aqui, tá no Hits. Então vamos lá. Para ligar a gente vai colocar aqui o link, certo? Style Sheet. E aqui a gente já vai colocar o nosso, beleza? Então agora está ligado, beleza? Então agora a gente pode começar a estilização, beleza? Que eu já meio que comecei ali. Então para o vídeo não ficar longo, deixa eu ver aqui. Como é que tá? Já tem 10 minutos, tá? Então para o vídeo não ficar longo e vocês conseguirem acompanhando, caso vocês queiram fazer também, ó, vamos lá dar uma olhada, ó como que já ficou. Então basicamente vai ser essa a ideia, tá? Cara, essa imagem não tá tão boa. Cara, você poderia ter pegado uma imagem melhor? Sim, pessoal. Sim, pessoal. Mas a ideia é que seja algo mais, sabe? Então vamos lá pro nosso começo. A gente tem que entender que a gente está começando. Então, nos próximos passos vocês vão ver as coisas criando forma, tal coisa ficando em tal lugar, tal coisa ficando em tal lugar, entendeu? E se for necessário mudar a cor, colocar uma outra cor, a gente muda, não tem problema. Beleza? Mas a princípio é isso. A princípio é isso, tá? Então, olha como mudou, já saiu daquilo que estava e já veio para isso, certo? Então a gente vai depois dos próximos vídeos estilizando, colocando tal coisa em tal lugar, dando vida, né? E se eu ver que não vai combinar, eu troco a cor do fundo ou troco a imagem, tá? Mas essa é a ideia. Então percebe que do jeito que a gente estava, olha como que as coisas já tá ficando. Olha como que as coisas estão ficando, pessoal. Beleza? Então, o site a gente já está dando um passo imenso, porque se a gente for ver o que a gente fez nesses últimos vídeos para o que a gente está fazendo agora, é muita diferença. E esse é o intuito do canal, vocês verem a minha evolução e eu ver a de vocês. Então, pessoal, eu agradeço quem está acompanhando. Esses dois vídeos foi mais de atualização, mostrando o que eu fiz nesse final de semana e o que eu estou em mente de fazer. Esse é um projeto pessoal, então já tem um projeto do próprio curso que eu estou fazendo, que é o que eu trago no canal. Paralelo a ele, eu vou trazer esse daqui e os outros pessoais, mas o pessoal, no caso, é um que envolve muito mais tempo, muito mais erro, né? E não tem como eu gravar um vídeo de 1 hora. Igual eu falei, não tem como eu gravar um vídeo de 1 hora para vocês, batendo cabeça, pegando referência em Google, vendo o vídeo de tal pessoa, voltando no curso para lembrar de tal nomenclatura, abrindo o outro VS Code e pegando na minha anotação, porque eu esqueci e não lembro. Então, o que acontece é isso nos bastidores. Mas ficaria um vídeo de 1 hora, às vezes 2 horas, né? Para resolver o problema, eu teria que ver vídeo de outra pessoa e tem copyright. Nem todo mundo aceita da divulgação da imagem. Então, tem coisa que é inviável de eu trazer. Então, eu prefiro passar esse tempo estudando off, fazer o que eu tenho que fazer e chegar aqui no vídeo e errar o menos possível. E que já tem erro, né? Mas o menos possível. Então, beleza, pessoal? Então, esse é o projeto que a gente vai dar início. Eu vou atualizando vocês conforme a gente for evoluindo, tá bom? E quando eu tiver 100% craque nisso daqui, eu trago para vocês um vídeo montando um outro estilo, né, para vocês mesmo. E deixo para vocês no GitHub, em algum lugar para vocês poderem acompanhar o código, para vocês fazerem na casa de vocês ou me acompanhar e a gente fazer junto. Mas para isso acontecer, eu preciso estar craque. Eu digo craque. Utilizar o menos de tempo possível codando, fazer tipo isso aqui essas linhas de código aqui tipo em 5 minutos, 10 minutos codando e depois focar no pesado que seria a estilização com vocês. Então, para conseguir fazer isso de uma forma que se você me perguntar o porquê desse ponto e vírgula aqui, eu conseguir responder para vocês, eu preciso estudar e preciso fazer. Então, quando eu tiver craque, a gente vai fazer esses projetos juntos e criar uns projetos do zero, coisas novas,
sem se basear em conteúdo de ninguém, sem nosso, vai ser nosso, beleza? Mas para isso eu preciso passar primeiro por essa etapa, beleza, pessoal? Então, gratidão a tudo, gratidão a todos. Agradeço você que está acompanhando, deixando o like, fidelizando. Se inscreve no canal, ativa o sininho, não perca nenhum tipo de vídeo. E outra, se tem algum amigo ou amiga que está aprendendo, que está começando, está na mesma vibe que a gente, indica o canal. Tenho certeza que ela vai gostar. É uma honra ter vocês aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a nossa semana. Fui.